e eu me lembro, estou trazendo aqui, esse texto foi escrito dia 21 de março de 2023, ou seja, logo depois da posse do Lula, no evento da posse da Michelle Bolsonaro no PL, que na época eu escrevi que foi mais um passo para o partido dar uma rasteira no Bolsonaro, preparar a ex-primeira-dama para 2026. E eu ainda escrevi, no futuro espero voltar aqui e dizer que estava errada. Mas os planos do Valdemar Costa Neto para ela parecem ir além de disputas e governos estaduais ou ao Congresso. Michelle será candidata à presidência. Eu ainda espero estar errada. Porque eu temo muito o que pode acontecer com uma Michelle Bolsonaro candidata enfrentando, por exemplo, um Lula na eleição do ano que vem. Mas desde aquela época, ou seja, já faz 2 anos que eu escrevi isso? Faz 2 anos que eu escrevi isso. Desde aquela época, eu falo que o Valdemar olhou e viu na Michelle muito mais do que simplesmente uma pessoa no PL mulher para trazer mulheres para esse partido. E isso não é só bom pelo número de mulheres que estão chegando dentro dessa sigla, mas está trazendo dinheiro, está trazendo apoio, que é uma coisa que parece que o Valdemar e o PL não precisam, mas que é uma coisa que o Valdemar e o PL gostam muito, que é de dinheiro. Tanto que nessa queda de braço que a gente viu agora, entre o Weingarten e a Michelle, o Weingarten, que é a pessoa que era considerada uma pessoa que coloca muito, muito leal ao Jair Bolsonaro e que, de uma certa forma, coloca um certo... faz um balanço ali, traz mais pesos e medidas ali para o comportamento do Bolsonaro público, quem ganhou essa queda de braço foi a Michelle. A gente não sabe se lá na frente o Weingarten não vai voltar, porque o Bolsonaro gosta e confia muito nele, o que é uma coisa muito rara, porque o Bolsonaro não confia em quase ninguém. Mas, nesse momento, o que valeu, com Malafaia dando chilique, dizendo que era contra, o que valeu foi a palavra da Michelle e o apoio do Valdemar. Eu não tenho retoques a fazer, eu concordo inteiramente com o que você disse. O Fábio Weingarten foi demitido do PL na semana passada. Ele tinha um salário de R$100 mil, que não era um salário declarado. Muito obrigado pela ressalva, porque ela não é irrelevante. Ele tinha um salário declarado de R$100 mil. Ele foi demitido. Ele foi demitido porque o UOL publicou o UOL está publicando as mensagens que estão sendo tiradas, né? E ele publicou dessa delação do Cid. E na delação, uma das coisas que o Weingarten fala é que preferia votar no Lula a votar no Bolsonaro, a votar na Michelle. E bastou um pedido da Michelle para que o Weingarten fosse demitido. E o Bolsonaro não fez não fez um comentário, não fez absolutamente nada para salvar o cara, que é um dos caras mais leais a ele. O tempo todo permaneceu ao lado dele. Às vezes maltratado, às vezes não. Mas como eu disse, gente, tem sempre alguém disposto a ser abandonado. Você está certíssima, Luísa. Certíssima, mas eu não sei até que ponto. O Weingarten, eu acho que ainda vai continuar orbitando ali de uma forma. Eu acho que o Valdemar fez isso para agradar a Michelle, e eu acho importante trazer uma coisa. Diferentemente da Janja, que é uma figura que está todos os dias no noticiário, está todos os dias participando de algum evento ligado ao governo, a Michelle teve um reinado de primeira-dama 100% discreto. Ela estava nos bastidores, ela era uma primeira-dama decorativa, ela não participava nem muito de projetos sociais, ela não era uma figura que estava ao lado do Bolsonaro o tempo todo, nas viagens, era uma coisa, as aparições dela eram protocolares, e só a Michelle ganha espaço e importância durante a eleição. Que aí ela começa a aparecer, inclusive com
com aquele perfil de pregadora evangélica, com uma conversa muito direcionada a esse público, mas mostrando um talento que até então as pessoas não conheciam, que era um talento para falar com o público. E eu lembro quando ela participou daquela primeira aparição do Bolsonaro na Paulista, que foi uma demonstração de força, foi muito menor do que era esperada, mas ainda assim, eu lembro que a gente falou muito sobre isso, foi uma demonstração importante de força. E a Michelle aparece ali com, enfim, com aquela fala muito direcionada ao público evangélico. E eu lembro que na época eu falei que, assim, se ela consegue regular o tom dessa conversa, deixar menos com um tom pregatório e falar com um público que seja maior e mais abrangente, ela consegue tocar o coração de muito mais gente que vai além desse público evangélico. Então, assim, eu acho que ela é uma versão muito menos estridente, sabe, de falar bobagens e tal. Sim, ela fala coisas que a gente fica horrorizado e tal, mas, assim, muito menos estridente, eu acho muito mais perigosa do que o Bolsonaro. Então, eu também acho, e aí tem uma coisa aqui que a Tatiana tá colocando, falando, a nossa sorte é o machismo do Bolsonaro. A Michelle tem o voto das mulheres evangélicas, que é um dos grupos que garantiu a vitória do Lula na última eleição. Isso é verdade. E eu acho que a Michelle, ela é, entre aspas, assim, embalada de um jeito que o bolsonarismo não se incomoda tanto. Por quê? É isso, ela teve esse reinado de primeira-dama em que ela foi mais decorativa. Quando ela apareceu, foi com um discurso religioso. Então, ela é uma mulher, mas ela não é uma mulher que vai brigar por direitos reprodutivos, que vai falar a favor de aborto. Ela vai fazer ali o discurso religioso, ela vai trazer essas mulheres que também têm essas preocupações com filho, com saúde, que se afastaram do bolsonarismo na última eleição exatamente por essas questões. Então, assim, o discurso dela não incomoda. Apesar de haver misoginia no bolsonarismo, ela se encaixa ali no que eles esperam de uma mulher, né? Ela tá sempre discretíssima, roupas claras, nunca tá falando nada que incomoda ninguém. Quando acontece isso do Weingarten, ok, ela se impõe, ela consegue fazer, mas esse discurso estridente, ele não acontece nem para fora nem para dentro muito. Eu acho que tem um certo engano da maneira como parte da esquerda enxerga o que chamam de misoginia do bolsonarismo, que é como se partissem do princípio de que, por exemplo, a ideia de uma mulher no comando de alguma coisa é intolerável. E não é. Mulheres, nesse mundo evangélico, mulheres sobem ao púlpito e a coisa da Igreja Católica que não tolera padre mulher, isso não existe no mundo evangélico, entendeu? A voz da mulher é aceita, é reconhecida, inclusive em posições de liderança. Embora, sim, se espere da mulher um comportamento tradicional, se espere do homem um comportamento tradicional. Agora, se existe uma religião que, mesmo sendo conservadora, não estou nem entrando na questão do racionalismo, mesmo sendo conservadora, está entendendo que tem uma mudança na maneira de como que os salários são distribuídos dentro de casa, cara, é o mundo evangélico. Entende? Até porque é cada vez mais comum que mulheres tenham rendas altas e às vezes mais altas do que os maridos, mesmo na periferia. Entendeu? E conforme isso vai ficando mais comum, essa mudança... Fora a quantidade de mulheres chefes de família. Claro, é isso mesmo. É por conta de abandono do homem, né? Que é a história mais antiga e mais recorrente da história do Brasil. A mulher tem filho, o homem enche o saco, vai embora. E some. Exato. Entendeu? Muda de estado, muda de cidade, muda de bairro, desaparece. Então, o mundo evangélico é muito habituado com isso. Então, existe machismo, sim, no sentido da expectativa de um determinado comportamento, de um determinado tipo de roupa que se espera que se vista, tem uma quantidade muito grande de expectativas. Mas não é aquele machismo com o qual é caricatural que a esquerda espera, tipo, gente... Lugar de mulher é na cozinha, né? Não vem, essas coisas. Essa direita extrema elege mulher pra cacete. E são mulheres que estão lá
A Damares, gente, poderosíssima. Damares, Zambelli, tem um monte. Eu acho, só para completar o que você está falando, eu concordo com isso e acho que tem uma coisa. Essas mulheres são as mulheres que endossam o discurso masculino. Então, elas não querem mudar o que está sendo discutido. E isso aconteceu, né, nesse encontro aí, quando a Michelle Bolsonaro assumiu o PL Mulher. Eu lembro que os assuntos da agenda, teve uma agenda que foi divulgada, seriam trabalho, saúde, família e igualdade social. Para começar, o painel Violência contra a Mulher já foi cancelado, derrubaram. E aí, o que foi exaltado durante esse encontro, e é o que acontece muito, é que as participantes, como elas foram descritas ali, são mulheres forjadas por Deus, lindas, fortes, femininas e cheirosas. Isso foi uma frase da Michelle. E ali elas se revezaram para exaltar o quê? Religião, patriotismo e família, e para atacar a esquerda, as feministas e o diabo. É sério. O diabo foi trazido para a pauta. Então, assim, a partir do momento que essa mulher, num cargo político, exalta o mesmo discurso para o bem e para o mal que os homens, essa mulher, ela tem espaço e ela vai ser acolhida dentro dessa política. Então, eu concordo com você, a coisa da misoginia que a esquerda acaba falando não é a misoginia que deixa a mulher dentro de casa, ela não pode fazer nada. Mas existe uma misoginia porque, de qualquer forma, essa mulher está a serviço do que foi definido para os homens. Isso não muda. Não, claro. É a política que é feita pelos homens. O Rodrigo Rodrigues faz um comentário aqui que é um baita de um gancho. Ele meio que empresta um gancho para explicar o que é isso, né? Eu amo essa ideia de que a mulher tem que ser cheirosa, o homem não. E, na verdade, não, o homem não precisa ser cheiroso. Exato. Porque a mulher precisa estar preparada e precisa estar bonita para servir o homem. O homem não tem essa obrigação. É isso. Tanto que tem uma coisa... Do José Wilker. Eu vou de uma usar. novela que ele vira para a mulher dele e fala: prepare-se hoje porque eu vou lhe usar. Ele fala, é sério, é um meme. Talvez seja. É um remake de alguma novela. Não, e acho foi que Gabriela. E a mulher dele ficava com o olho desse tamanho, se não me engano, era Maite Proença, e ela falava: não, mas eu tô indisposta hoje. E ele falou: eu não estou preocupado com o que você está sentindo. Prepare-se hoje porque eu vou lhe usar. E o prepare-se é dentro desse conceito. Fique limpa, fique cheirosa, fique pronta, porque eu vou lhe usar. Mas é horrível, meu Deus. Se a gente observar o governo Trump, por exemplo, fazendo uma comparação aí com o bolsonarismo, as mulheres do governo Trump, se você pegar a Melania, por exemplo, ela está sempre arrumadíssima, linda. Móvel, né? Exatamente, mas dentro dessa coisa da mulher cheirosa, sabe? Então, a mulher nesse lugar não vai incomodar a extrema-direita, não vai incomodar o bolsonarismo, porque ela está lá fazendo o que eles esperam de uma mulher, que é ser bonita, tá dentro do padrão, tá bem arrumada, ser cheirosa e não abrir a boca. E defendendo exatamente. As mesmas questões que esses bolsonaristas... Não reclamar de nada, assim, não ser um incômodo, não ter um discurso que incomoda. Não, mas aí é que tá. Eu acho que ela pode falar duro, ela pode, entende, para defender a família. Exato. Quem que vai defender melhor a família do que a mulher? A mulher é capaz de defender a família e os valores da família melhor do que o homem. Uhum. Isso faz inteiramente parte dessa ideologia reacionária. Mas se ela reclamar de divisão de tarefa dentro de casa, já está ruim. Ah, não, mas põe-se no seu lugar, exatamente, Luísa. Faz por favor, né? Ela não vai reclamar. Ela não vai reclamar, exato, porque ela acha que essa é a parte dela. Esse tarefa estereótipo dela. feminino não incomoda essas pessoas. Não tem trabalhar e trazer mais dinheiro para casa, porque esse dinheiro agora não deixe de cumprir suas funções em casa. A gente precisa entender o que é o trabalho do homem e o que é o trabalho da mulher, né? É isso. Entendeu? Porque é uma coisa de constituição biológica. Para que um foi feito e para que o outro foi feito? Por que você está olhando para mim com essa cara, Marilis? Não, eu tô raciocinando. Não estou julgando, não. Estou raciocinando. A gente vai botar ele para fora. Tô raciocinando e querendo trazer uma outra. Por exemplo,
isso tudo que está acontecendo, todas essas discussões de feminismo, do lugar da mulher, o espaço da mulher, assim, tudo isso eu entendo que são um pesadelo, por exemplo, na vida desses universos masculinistas que surgiram nas redes sociais, porque a feminista é um pesadelo para esse tipo de homem, porque a feminista fala dos direitos da mulher. Mas essa mulher, por exemplo, que ainda acha que o homem é o provedor, que é do homem o ônus de trazer o dinheiro para casa, de cuidar da família, de, né, pagar pela casa, pelo estudo, pelo sustento, pelas viagens, pela academia da mulher, esse discurso dessas esposas tradicionais também também é um pesadelo para esse homem que não consegue mais agradar nenhum tipo de mulher, nem essa que fala sobre independência e sobre respeito e igualdade, e nem essa daqui que quer que continue tudo do mesmo jeito. Claro, o ponto obviamente, o nome Bolsonaro, que neste momento está sendo trabalhado para ser candidata à presidência da República no PL, é Michele Bolsonaro. Eu também acho. Agora... Porque tem o nome do Eduardo, que acho que tem seria o nome bom do a gente falar também. E aí eu queria trazer a tese que a Ana Clara Costa fez no último fórum de Teresina, que eu acho que é bastante convincente, bastante convincente. Engraçada. Bem. Do jeito que ela contou, é engraçado. O que a Ana Clara sugere? O que a Ana Clara sugere, e ela é uma excelente repórter, e certamente está ouvindo gente dentro do PL e tudo mais, o que ela sugere? A Michele e o Eduardo estão colocados nos lugares, nesse momento, por uma visão estratégica do Valdemar /Bolsonaro. E a visão manda o Eduardo para os Estados Unidos, porque assim ele fica longe dos holofotes e fica longe do tiroteio. Ele não é atacado. Enquanto isso, a Michele é posta nos holofotes e posta, de certa forma, no tiroteio, mas tem uma oportunidade de construir uma candidatura. Ela gosta desse papel porque, primeiro, ela gosta de estar nos holofotes. Ela gostou muito, né? Ela percebeu que ela pode. Tem uma oportunidade ali e ela se sente fazendo política. Essas são palavras da Ana Clara, imagino que ela tenha ouvido isso de alguém. Ela se sente fazendo política e tudo mais. E, gente, ela é uma candidata sólida ao Senado em muitos estados da federação, né? Ela sairia para Brasília. Ela é uma candidata, ainda mais no ano que vem, que são 2 cadeiras de Senado. Né? Consegue eleger um monte de gente fazendo campanha, consegue levar um monte de gente. Não carregando pelo voto, porque no Senado... Não, mas fazendo campanha pelas pessoas. Não, com toda certeza, com toda certeza. Quer dizer, esse trabalho todo da Michele, ele está fazendo, estou usando aqui a apuração da Ana Clara, ela está levantando dinheiro para o PL, que não acaba mais. Ela está trazendo mulher para dentro do PL. Ela está fortalecendo o movimento feminino dessa direita bolsonarista pra cacete. Tem um PL mulher, né? Não, tem um PL mulher que está crescendo. Está crescendo. Depois que a Michele é um presidente. achado do Valdemar. Muito mais do que do Bolsonaro. O Bolsonaro nem percebeu, né? Não, ele não conseguiria ter essa imaginação. Ele nem se ligou. Ela tá morando com ele faz anos. Logo depois que ela assume o PL Mulher e que, enfim, começam essas coisas, tipo, minha coluna, daí mais alguém faz ali, daí alguém fala desses comentários, e aí chegam pra ele numa entrevista e perguntam pra ele. Ele descarta de cara. Só que o próprio discurso dele vem mudando ao longo do tempo. Não é mais alguma coisa que ele simplesmente fala que não, imagina, é impossível, ela não tem. Ele já veio isso jamais vai acontecer, passando por ela não tem experiência, agora depende da vontade dela, já teve até depende da vontade dela. Então, assim, a gente já está em outra fase. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui
mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.